Olá, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, eu tô vendo a galera aí se aproximando, o Jorge, o Ícaro, tem uma galera acompanhando pelo YouTube, tem uma outra que tá pela nossa plataforma. Então é isso, é um prazer estar aqui com vocês novamente, hoje com foco no ISS Guarulhos, disciplina Tecnologia da Informação. Para quem não me conhece, né, eu já sou professora do Ponto dos Concursos desde 2008 e de lá para cá eu já ministrei todas as disciplinas de Tecnologia da Informação voltadas para a área fiscal, ok? Então sintam-se acolhidos e sejam bem-vindos aí ao nosso webinário de hoje e às dicas que eu irei passar para vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui agora para a gente poder dar continuidade. Bem, vamos lá então. Esse é o primeiro aulão e a gente tem mais uma aula gratuita com foco no ISS Guarulhos na próxima semana, tá? A aula da próxima semana será com foco na disciplina de informática. Vocês me encontram então pelas redes sociais, eu coloquei os endereços aí para vocês, Prof. Patrícia Quintão no Facebook, no Instagram também. Eu tenho disponibilizado aí inúmeras dicas, questões comentadas, mensagens de coaching para vocês aí né, irem buscando mais motivação, positividade e né, tendo mais garra para enfrentar esses desafios vindouros. No ponto dos concursos tem lá a área direcionada a professor, o meu e-mail está lá disponível. Eu gostaria de convidá-los a assinar o canal no YouTube. Eu coloquei para vocês o canal, o link do canal. Então, eu espero vocês com inúmeras dicas, aulas anteriores, aulas relacionadas a assuntos específicos da área de tecnologia da informação, ok? Tenho 2 livros aí publicados, um com foco na Fundação Carlos Chagas e o outro com foco no CESP, de questões comentadas. Vamos lá, ISS Guarulhos, então, que é o nosso objetivo de hoje. Então, o edital, pessoal, foi publicado pela Fundação VUNESP. As inscrições ainda estão abertas até o dia 25/3. A taxa é de R$ 98,86, ok? E a data da prova no dia 5 de maio. Então, nós temos aí pela frente cerca de 2 meses para nos prepararmos aí para esse desafio. 50 vagas foram disponibilizadas no cargo de inspetor fiscal. E a remuneração aí básica de 6 mil, né, e alguma coisa, chegando até a 12, 15 mil, aí, dependendo das gratificações que forem recebidas aí por vocês. Dentro aí da disciplina, a disciplina de TI ela vai ser cobrada na prova de conhecimentos gerais. Bem, então a prova de conhecimentos gerais, ela tem aí como uma das suas disciplinas informática e tecnologia da informação. Essa disciplina tem peso 2, são 10 questões. Eu imagino que tenhamos aí cerca de 6 questões de TI e umas 4 questões de informática. Ok? Então, TI faz parte aí da prova de conhecimentos gerais, que é a prova 1. Bem, pessoal, eu coloquei as atribuições do cargo de inspetor fiscal. O cargo de inspetor fiscal, então, ele tem diversas atribuições, como, por exemplo, realizar levantamentos fiscais e auditorias, emitir relatórios de fiscalização, assessorar e dar assistência técnica aos gabinetes, fundamentar no que tange aos tributos mobiliários, processos que versem sobre medidas judiciais, homologar lançamentos e assim por diante. Bem, por que eu coloquei isso? Para mostrar para vocês o que motivou a inserção aí de determinados assuntos voltados para a área de tecnologia da informação nesse edital, ok? Eu estou vendo aí que a galera do YouTube já está chegando e tudo ok agora para a gente dar continuidade. Então, pessoal, hoje o inspetor fiscal, o auditor, ele precisa ter conhecimentos de banco de dados, modelos de dados, qual que é o processo para a criação de um banco, como que ele vai realizar consultas específicas para obtenção de dados aí, dos cidadãos, né, a partir dessas bases que lhe forem disponibilizadas. Então, nós precisamos aí extrair informações importantes
que serão necessárias para o trabalho do inspetor, ok? E a parte de governança, que vem sendo aí cada vez se tornando mais forte nas organizações, principalmente aí nas instituições públicas, ela traz como pré-requisitos aí conhecimentos sobre ITIL, COBIT, né, e fundamentos aí da governança, dentre outros. Então, hoje eu estou também aqui como analista legislativo na Assembleia de Minas, e todos esses elementos aí que estarão sendo cobrados no edital de vocês são utilizados por nós e por diversos outros profissionais aí também no nosso meio, tá? Então, além de trabalhar na Assembleia, eu também sou professora em cursos de tecnologia da informação, em MBAs específicos da área. Então, eu tenho trazido aí para vocês toda essa expertise, esse know-how, juntamente com o conhecimento obtido na preparação dos alunos para concursos. Então, desde 2008, estando atuando aí no ponto dos concursos, né, a gente tem essa experiência aí do estilo de cobrança das bancas e tendências que podem vir aí na sua prova, ok? Eu coloquei o conteúdo programático hoje de tecnologia da informação. O próximo webinário vai ser com foco em informática especificamente, né? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês um assunto mais específico. Ao invés de fazer como eu fiz nos webinários anteriores, abordando diversas temáticas, hoje eu escolhi o COBIT para poder falar aí para vocês, ok? Então, os assuntos são assuntos básicos aí cobrados em praticamente todas as provas da área de tecnologia da informação. Gerência de projetos com foco aí no PMBOK, o ITIL, no caso aí foi cobrada a versão 3, o COBIT versão 5. Só lembrando, a gente já tem aí o ITIL versão 4, que foi lançado agora em fevereiro, e o COBIT já a versão, uma versão atualizada também em 2019, já sendo 2018, que foi lançado aí no finalzinho do ano passado, já sendo utilizado. Mas vocês deram sorte de vir aí essas versões que já são mais de domínio aí da maioria. A parte de gestão de processos de negócios é importante, banco de dados. Então, a gente começa naqueles conceitos básicos, dado, informação, conhecimento, modelos de dados. Depois a gente começa a estudar a modelagem conceitual com foco no diagrama entidade-relacionamento. E aí a gente vai para a modelagem de dados relacional, ok? E a gente termina aí a parte de banco de dados com foco em BI, data mining e outros elementos. E por fim, a gente tem o assunto de segurança da informação, que é um assunto aí bem interessante. Eu já atuo aí há bastante tempo nessa área, já tendo criado aí políticas de segurança da informação e outros documentos, né, e implementação aí de ferramentas nessa área. Além de atuar na área de auditoria e ter certificações técnicas também nessa área. Bem, pessoal, meus cursos aí estão listados para vocês nesse caminho que eu disponibilizei nesse link, ok? Com foco no edital ISS Guarulhos, nós temos, então, um pacote completo com todas as disciplinas, que foi disponibilizado aí no ponto. Temos aí a disciplina específica de tecnologia da informação, que eu liberei para vocês. A parte de informática foi liberada separadamente, mas, na verdade, é uma disciplina cobrando essas duas temáticas que vocês terão aí na prova. E, para quem aí está fazendo concursos diversos da área de TI, então eu tenho também um curso regular aí no ponto dos concursos, que abrange todos os conteúdos aí que estão sendo disponibilizados nos últimos editais. Tá? Então, se você quer um curso mais abrangente, eu recomendo esse último. Bom, mas vamos então ao que interessa na aula de hoje, que é falar um pouquinho sobre o tema que eu escolhi para vocês, que é o COBIT, com foco na versão 5.0, ok? Então, pessoal, o COBIT 5.0, ele nada mais é do que um modelo, um framework de negócios. Esse modelo ele é completo e ele é aceito internacionalmente. Para quê? Governança e gestão de tecnologia da informação. Eu vou repetir muito isso para vocês. Governança e gestão de TI. Então, é um modelo completo para
governança e gestão de TI. Esse modelo ele suporta as organizações no alcance dos seus objetivos de negócio e na entrega de valor. Bem, ele considera os negócios, as áreas funcionais de TI da empresa e as partes interessadas, que são conhecidas também como stakeholders, tanto internas quanto externas. Tá? Então, eu coloquei um esqueminha aí para vocês. Ele é um guia para a governança corporativa de TI e para o gerenciamento de TI. O COBIT, ele trata a governança de forma holística, levando-se em conta todos os seus componentes interligados. Ele fornece, então, esse framework abrangente que vai auxiliar as empresas a alcançar todos os objetivos. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Para a governança e gestão em suas organizações. Bom, pontos principais aí. Além do que eu já falei de tratar a governança de forma holística, ele é utilizado por quais tipos de empresas? Bem, isso já foi questão de várias provas. Então, o COBIT 5.0 ele é utilizado por empresas de todos os portes, sejam elas comerciais, sem fins lucrativos ou até mesmo órgãos públicos. Ok, pessoal? O esquema, os bizus, as dicas que eu irei passar aqui para vocês hoje contemplam aí cerca de 70% dos assuntos que são cobrados nessa temática, tá? Da sua prova. Então, prestem bastante atenção porque temos aí pontos específicos, mas de grande valia para a sua aprovação, pessoal. Então, o COBIT, ele é genérico. Então, como eu disse, ele vai representar todos os processos, né, normalmente encontrados nas funções de TI, né? E não só nas funções de TI, como também aqueles processos relacionados às partes interessadas, né, que são internas e externas. O COBIT 5.0, pessoal, ele baseia-se em 5 princípios básicos para a governança e gestão de tecnologia da informação. Então, quais são esses princípios? Eu considero que esse é o ponto mais cobrado aí pela banca, tá? Além disso, depois a gente vai ver lá os processos relacionados ao COBIT, que eu colocaria em segundo lugar aí, em termos de cobrança em provas da área, né, em provas de tecnologia da informação. Então, o primeiro princípio é atender às necessidades das partes interessadas. Que mais à frente eu já vou falar sobre cada um deles e a gente já vai começar a fazer questões específicas relacionadas. O segundo princípio, cobrir a empresa de ponta a ponta. O terceiro, aplicar um modelo, um framework único e integrado. O quarto princípio, como eu já falei, permitir uma abordagem holística, tá? E o quinto princípio, distinguir a governança da gestão. Então, professora, quais são as principais características aí relacionadas a cada um desses princípios? Eu vejo diversos alunos tendo dificuldade aí nessa matéria, mas na verdade essa matéria ela é muito fácil de ser mapeada, tá? Então, como que você vai se diferenciar aí nessa disciplina de tecnologia da informação? Você vai ter que fazer muitos exercícios para poder fixar o conteúdo, né? E uma vez em que vocês estarão errando ainda esses exercícios, vocês devem retornar à teoria, fazer uma leitura extensiva, né, até que o conceito seja absorvido por todos. Né? A partir daí, conseguiu acertar as questões, aí você pode fazer uma leitura mais dinâmica da teoria, né, para ir relembrando pontos importantes e de destaque que eu coloquei nas aulas aí para vocês, tá? Então, vamos falar agora sobre cada um desses princípios que são muito cobrados em prova. Atender às necessidades das partes interessadas. Esse é o primeiro deles. Então, o que esse princípio ele diz? Ele diz o seguinte, que as organizações, elas existem para criar valor. Guardem isso, tá, pessoal? Criar valor para quem? Para suas partes interessadas. O nome das partes interessadas é stakeholders, tá? Então, isso tudo é possível mantendo o equilíbrio entre quem? Entre a realização de benefícios, ok? A otimização do risco e a otimização dos recursos.
Então, eu já vi questões falando sobre criar valor para partes interessadas, mostrando essa figura e pedindo para complementar o item que faltava, perguntando quais são os 3 elementos que devem trabalhar em sintonia, né? Para você atingir o objetivo da governança. Qual é o objetivo da governança? Então, a criatividade é o limite aí para a banca. Ok, pessoal? E aí, dentro desse princípio, atender às necessidades das partes interessadas, surge um conceito bem importante, que é o conceito de cascata de objetivos. Eu vejo aí no dia a dia que muitos alunos têm dificuldades em entender a cascata de objetivos, por isso eu coloquei ela aqui para vocês, tá? Então, imagine o seguinte, ó, por essa figura você vai ver que ela começa com o quê? Com os direcionadores das partes interessadas. Aqui nós temos o ambiente da organização, todos os sistemas de informação que são utilizados pela empresa, toda a infraestrutura tecnológica que é aderente a uma organização em específico. Nem sempre todas as organizações têm a mesma estrutura, é claro, né? Então, como cada organização tem objetivos diferentes, o COBIT 5.0, ele pode, né, o COBIT de uma maneira geral, ele pode ser personalizado de forma a adequá-lo ao seu próprio contexto. Por meio de quê? Da cascata de objetivos. Então, a cascata de objetivos, ela vai levando-se em conta as necessidades das partes interessadas, que envolvem o equilíbrio daqueles 3 elementos que eu reportei para você. Então, levando-se em conta isso, né? Qual é o escopo da governança? Você vai ter, então, a partir daí, uma tradução dos objetivos corporativos em alto nível, né? Em objetivos de TI, que são mais específicos e gerenciáveis, mapeando-os em práticas e em processos específicos. E os objetivos de TI são desdobrados em objetivos do habilitador. Tá? Eu vou falar muito aí sobre os habilitadores. Então, nada mais o habilitador seria qualquer coisa que possa ajudar a organização a atingir os seus objetivos corporativos. Tá? Então, é isso. A gente tem lá diversas categorias de habilitadores, isso tudo é cobrado em provas também. Mas, nesse momento, eu quero que vocês guardem isso. Então, a organização ela pode ter objetivos distintos, mas o COBIT ele pode ser personalizado de forma a traduzir os objetivos corporativos em objetivos de TI, que são desdobrados em seguida em objetivos do habilitador. E nós lembrando aí, nós temos 17 objetivos corporativos genéricos e temos 17 objetivos de TI, tá? Na aula eu coloco lá os objetivos destacados, a tabela em que eles são formalizados. Então, é importante aí vocês recorrerem a esses quadros aí que complementam esse assunto, tá? Mas até essa questão de quantidade de objetivos, isso já foi questão de prova VUNESP. Então, continuando, eu fiz um esqueminha aí, né, para poder destacar mais alguns conceitos. A gente tem a versão anterior do COBIT 4.1, e lá, os objetivos de TI, eles eram desdobrados em objetivos de processos, que, por sua vez, desdobravam-se em objetivos de atividades. Já na versão 5, você tem objetivos de TI sendo desdobrados em objetivos de habilitadores. E processos, na verdade, é um desses habilitadores que são disponibilizados aí no guia COBIT. Então, a cascata de objetivos, ela nada mais é do que um mecanismo que vai mapear, né, os objetivos de negócio em objetivos de TI. Eu vou repetir isso muito para vocês, tá? Isso cai bastante em prova. E vai associar esses objetivos aos habilitadores do COBIT, tá? Então, na prática, o que acontece? Você tem a definição das metas e objetivos, que devem ser tangíveis, né? E aí, relevantes. E aí você será feito o quê? Uma filtragem da base de conhecimento do COBIT para poder, tomando-se como base esses objetivos corporativos, extrair qual é a orientação para a inclusão desses elementos
na implementação da organização, né? E aí você vai identificar e comunicar claramente os habilitadores, como esses habilitadores são importantes para você atingir os objetivos corporativos desejados. Continuando aí, pessoal. Então, o segundo princípio importante aí para vocês é cobrir a empresa de ponta a ponta. Então, nesse cenário aí, você precisa entender determinados elementos. Então, o COBIT, ele vai integrar a governança corporativa à governança corporativa de TI, ok? Então, ele integra. Às vezes vem uma palavra contrária, né, distinta aí, e a banca coloca pegadinhas para vocês em relação a isso, tá? E o COBIT, ele não se concentra somente na função de TI, porque ele vai levar em consideração, eu já falei aí para vocês, negócios, as áreas funcionais de TI da empresa e as partes interessadas, tanto internas quanto externas. Então, internas são os usuários, os clientes, né, da organização. Externas, a gente pode ter um acionista, alguém lá do board da organização que queira acompanhar, né, o desempenho aí da empresa. Ok? Então, continuando aí, nós temos essa figura que ilustra a abordagem da governança ponta a ponta, tá? Essa figura aí foi disponibilizada no manual lá pela Isaka, né? E ela também já foi cobrada em prova e pode vir na prova de vocês. Então, a gente tem, repetindo aí, qual que é o objetivo da governança? Criação de valor, tá? E aí, mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios, a otimização do risco e a otimização dos recursos necessários. Então, você tem aí, a partir desse momento em que você tem um objetivo em vista, você deve considerar os habilitadores da governança, que são relevantes para o escopo da governança, que foi definido pela empresa. Então, a empresa precisa definir, esse escopo vai abranger toda a organização ou só uma área específica? Então, tendo em vista aí o escopo desejado, você precisa considerar todos os habilitadores de governança. Então, a banca pode fazer uma pergunta para vocês. Quais são os componentes da governança? Então, como componentes da governança, nós iremos citar os habilitadores da governança, o escopo da governança e funções, atividades e relacionamentos. Aqui eu tenho o seguinte: quem vai estar envolvido na governança, como, né, eles estarão envolvidos e como será a interação entre esses elementos. Então, eu especifiquei mais aqui para vocês logo a seguir. Então, os componentes do sistema de governança estão listados a seguir, tá? Isso é uma outra questão que pode vir na sua prova. São os habilitadores da governança, o escopo da governança, papéis, atividades e relacionamentos. Então, vamos lá. Como habilitadores da governança, você pode considerar os recursos organizacionais da governança. Então, como recursos aqui você tem todas as políticas, processos, práticas que são adotadas para que os objetivos da organização sejam alcançados. E esses habilitadores da governança também incluem os recursos da organização. Então, toda aquela parafernália tecnológica, toda a infraestrutura envolvida, além das pessoas e informações. Lembrando que a falta de recursos, ou a falta desses habilitadores, poderá afetar a capacidade da organização na criação de valor, tá? Então, os habilitadores são de grande importância nesse processo como um todo. E o escopo da governança. Então, a governança ela pode ser aplicada em toda a organização ou em parte da organização. Então, você precisa definir qual é esse escopo para que você trace, né, os demais elementos aí que são necessários. E como eu disse, papéis, atividades e relacionamentos. Então, quem é que vai estar envolvido na governança? Como estão envolvidos? E o que eles farão, né, para que aconteça essa interação? Dentro de quê? Do escopo aqui que foi definido, né,
da governança. Então, é o princípio 2, nós também destacamos, né, elementos aí importantes que já vieram em inúmeras questões sobre o COBIT, em especial aqui o COBIT 5.0. O terceiro princípio, então, ele diz o seguinte: aplicar um framework único e integrado. Então, um framework, né? Você tem aí que no dia a dia diversas normas e práticas relacionadas à TI que podem ser utilizadas pelas organizações. Cada uma dessas normas e dessas práticas provê orientações para um nicho específico de atividades. Então, por exemplo, se a gente pegar lá o PMBOK está mais relacionado ao gerenciamento de projetos, né? A ISO IEC 27000 é uma série de normas de segurança da informação. Então, você tem lá a 27001, a 27002, a 27005. Por exemplo, a norma 27005 está mais voltada para a parte aí de gestão de riscos e assim por diante, tá? Você tem aqui, ó, um conjunto de melhores práticas para gerenciar a área de tecnologia da informação, o ITIL. Aqui eu ilustrei o ITIL V3 de 2011, que ele teve uma atualização, né, em 2011. E você pode também pensar na ISO 20000. Eu atualmente eu mexo bastante aí com os conceitos da área de governança. Eu trabalho na área de governança da Assembleia e aí nós somos já certificados em cima da norma 20000. E no processo aí de certificação em cima dessa norma 20000, que trata a gestão de serviços de TI, a organização ela também implementou os processos aí do ITIL, tá? Então, a gente tem lá uma cultura forte, né, de documentação dos processos, tudo é feito em conformidade com esses padrões que foram definidos e isso é muito interessante aí para quem atua em organizações já com esse nível de governança. Então, a gente tem aqui, o que pode vir em prova? O COBIT, então, ele está alinhado com padrões e frameworks diversos, né? Com os mais atuais e relevantes padrões e frameworks. Ele propicia um modelo unificado para a governança e gestão de TI. Ó, eu vou repetir sempre isso para vocês, tá? E você tem, com relação a esses padrões e frameworks, alguns que são mais voltados para a parte de gestão. Então, nesse caso, a gente pode citar a ISO 31000, a ISO 9000, o COSO, né? E aqueles frameworks mais relacionados à TI. PMBOK, o ITIL, ISO 20000, a série de normas de segurança 27000, CMMI, tá? Na parte lá de software e dentre outros. Então, é isso que eu quero que vocês guardem relacionado aí a esse terceiro princípio. E ainda, eu já vi uma questão aí recente mostrando a família de produtos do COBIT 5.0. Então, quais são os elementos que fazem parte aí da família de produtos COBIT 5.0? Então, o primeiro elemento seria o modelo COBIT 5.0, que é o framework que eu comentei com vocês. Além disso, nós temos as guias de habilitadores do COBIT. Essas guias vão detalhar os habilitadores de governança e gestão. Então, você tem uma parte específica para o habilitador processos, uma outra parte específica para habilitador informação e outros guias. Então, até agora, nós temos o modelo COBIT, as guias de habilitadores do COBIT e ainda nós temos as guias profissionais do COBIT. E também um ambiente colaborativo online do COBIT 5.0. Tá? Esse ambiente colaborativo ele é disponibilizado para apoiar, né, esse uso aí do COBIT 5.0 na organização. Continuando, então, permitir uma abordagem holística. Então, esse é o quarto princípio. Esse princípio destaca o seguinte: governança e gestão eficiente e eficaz de TI requer essa abordagem holística. Então, a holística é relacionada aqui.
ela vai levar em conta os diversos componentes que são interligados, né, à governança e à gestão. Então, para apoiar a governança e o gerenciamento de TI, pensando então na organização como um todo, né, incluindo então todos os seus componentes e essas interrelações, o COBIT-5 ele define 7 habilitadores. Então, pessoal, é outro tipo aí de assunto que é recordista em prova, tá? Então, o COBIT-5 define 7 habilitadores. Eu vou falar sobre eles. Esses habilitadores são orientados pela cascata de objetivos. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos lá os objetivos de negócios, que são desmembrados em objetivos de TI, que são desmembrados em objetivos de habilitadores. Então, os objetivos de habilitadores, eles são orientados, né, os habilitadores são orientados pela cascata de objetivos. E aí, professor, então, quais são as 7 categorias de habilitadores? Então, vamos lá, pessoal. Firme aí todo mundo, mandem um alô aí para mim, só para eu ver se está tudo ok. Então, nós temos 7 categorias de habilitadores. Então, como eu disse, habilitadores são esses recursos que são importantes para que você alcance os objetivos da governança, tá? Então, vamos lá. Processos. Processos é uma categoria de habilitadores. Então, vocês têm lá aquele conjunto de práticas, um conjunto de atividades que são desenvolvidas, né, para que a empresa atinja o seu objetivo e consiga também atingir os objetivos gerais de tecnologia da informação. Então, esses processos aí são considerados como habilitadores. Depois, podemos mencionar também a informação. Então, a informação ele é um bem muito valioso dentro da organização. Então, a informação ela permeia qualquer organização. Então, você tem aí diversos sistemas de informação que capturam dados, realizam processamento sobre esses dados e liberam uma informação que vai ser útil para o usuário final. Essas informações, então, elas podem ser produzidas e usadas, né, no âmbito da organização. Então, no nível operacional, pessoal, nós temos aí os diversos sistemas. São os sistemas de processamento de transações, como aí os sistemas de contabilidade, os sistemas da área de recursos humanos, né? Sistemas de folha de pagamento, sistemas da área comercial, CRM também, que a gente pode ter aí para capturar toda a interação da empresa com os clientes. Então, todos esses elementos aí geram informações e, então, a informação aí é o principal produto, né, da organização. E ela é gerada por esses sistemas, apoiando a tomada de decisões da empresa. E aí podemos destacar também as estruturas organizacionais. Então, como que a empresa ela é estruturada? Qual é o organograma, né? Como estão aí organizadas aquelas entidades de tomada de decisões? Então, esse item destaca esses elementos. Cultura, ética e comportamento. Aqui, pessoal, esses elementos, muitas vezes, eles acabam sendo subestimados como fator de sucesso, né, nas atividades de governança e gestão. E temos aí os serviços, infraestrutura e aplicativos. Então, toda aquela infraestrutura que é utilizada na área de tecnologia da informação para abrigar os processos e permitir com que as atividades sejam realizadas dentro da organização. Você tem aí o número 7, né? São as pessoas, habilidades e competências. Então, aqui nós temos os usuários da empresa, as pessoas que desenvolvem produtos, que criam sistemas, né? Que participam aí das diversas áreas operacionais da organização e que são necessários aí para o processo como um todo e a tomada de decisões. Então, guardem essa figura que ela é de grande valia, tá? E temos, então, os princípios, políticas e frameworks. Então, aqui nós temos esses documentos, esses frameworks e melhores práticas que são utilizadas na organização, políticas que foram desenvolvidas, por exemplo, a política de segurança da informação. Eu mesma já tive a possibilidade de criar a política de segurança da informação aqui na Prefeitura de Belo Horizonte.
Então, essa política ela é seguida por todos os usuários da organização que utilizam recursos de TI, né, no âmbito aí da prefeitura. Então, esses aí são os habilitadores. E aí, indo além, nós temos as dimensões, tá, pessoal? As dimensões, elas costumam ser cobradas com relação a itens específicos. Então, o que eu quero que vocês guardem com relação às dimensões dos habilitadores é o seguinte: nós temos 4 dimensões, que são partes interessadas, objetivos, ciclo de vida e boas práticas. Ok? Então, a gente precisa identificar cada um desses itens. Então, partes interessadas, stakeholders, eles podem estar no âmbito interno, partes interessadas internas ou externas. Né? Então, você pode ter pessoas aí participando ativamente dos processos como um todo e pessoas que possuem interesse, né, no habilitador. E aí você tem, então, uma segunda dimensão, que são os objetivos. Aqui, pessoal, nós temos as metas. Então, cada habilitador, ele terá um número de metas. Então, as metas são consideradas aquele passo final na cascata de objetivos do COBIT. Lembra, né, que vocês já memorizaram aí aquela cascata que eu mostrei para vocês, a imagem lá da cascata de objetivos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Tá lá no início da nossa apresentação. Então, no final aí desse processo da cascata de objetivos, você tem os objetivos de habilitador, que é justamente isso. Aqui nós temos as metas que foram definidas, tá? Do habilitador. E aí você tem o ciclo de vida. Então, eu já vi questões aí perguntando sobre quais são as fases, né, do ciclo de vida, desde o início até o momento em que ele passa pela fase operacional e acontece aí o descarte. Tá? Então, guardem para mim todas essas fases que foram listadas e são detalhadas aí no nosso material. Uma questão recente aí da Fundação Carlos Chagas pedia para você completar o nome dessas fases. Aí você tinha que identificar, com relação ao texto que foi dado, qual era o nome dessas fases. A VUNESP ainda não vi cobrando esse slide, mas, né, sempre é bom aí já estudá-lo, porque ele é bem interessante. E as boas práticas? Então, para cada habilitador, você pode definir boas práticas. E essas boas práticas vão apoiar a realização das metas, né, a obtenção das metas do habilitador, que foram definidas aqui em objetivos. E aí nós temos aqui, pessoal, embaixo dessas dimensões, alguns controles. Então, nós temos o controle do desempenho do habilitador. Aí aqui, você tem algumas questões que são realizadas. Então, eu já vi a banca colocando essas questões e pedindo para você listar qual é o indicador relacionado. Tá? Por exemplo, aqui, ó, as questões: as necessidades das partes interessadas foram atendidas? As metas do habilitador foram atingidas? Então, essas duas questões nos remetem aos indicadores para atingimento das metas, que são chamados de indicadores de resultado, tá? Então, a banca já colocou questões, como essas duas questões, e pediu para você relacionar essas questões a indicadores de resultado. E na segunda parte aqui, o ciclo de vida gerenciado. Então, você tem uma pergunta relacionada à dimensão ciclo de vida e uma pergunta relacionada à dimensão boas práticas. Boas práticas foram aplicadas? Então, essas duas perguntas nos remetem a indicadores de desempenho ou indicadores aí para aplicação das práticas. Então, eu quero que vocês guardem esses nomes aí dos indicadores também. Existe alguns autores, eu já vi um autor chamando esses indicadores aí de desempenho de indicadores de progresso. Tá? Então, dependendo de como foi feita a tradução, esse nome também pode vir a ser considerado aí se vier uma questão desse tipo. Então, continuando, nós temos
o quinto princípio, que é distinguir a governança da gestão. Então, pessoal, ó, uma clara distinção entre governança e gestão. E aí o Kolbit, ele mostra lá qual é o conceito de governança de TI e qual é o conceito de gestão de TI. O que é mais cobrado? Por exemplo, a governança geral, ela é responsabilidade de quem? Então, ela é responsabilidade do Conselho de Administração sobre a liderança do presidente. E isso pode ser delegado. Agora, na gestão de TI, a responsabilidade é de quem? Da diretoria executiva sobre a liderança do diretor executivo, tá? E o que é a gestão de TI? Ela é responsável por quê? Pelo planejamento, pelo desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção, definida pelo quem? Por quem lá vai cuidar da governança dentro da empresa. E a governança de TI garante que necessidades, condições das partes interessadas sejam avaliadas, define a direção e monitoramento e desempenho para verificar se tudo está em conformidade com os objetivos estabelecidos. É isso, tá? Isso aqui também cai bastante em prova. Eu acho que todos esses slides que eu passei aqui para você hoje são recordistas aí em prova. Então, todas as questões que eu tenho feito aí nos últimos cursos aí que eu preparei, geralmente eu via, né, algo relacionado e ia colocando aqui nesse slide para vocês, tá? Então, além disso, né, vocês viram aí uma prova recente de TI em que o modelo de referência de processo do Kolbit, ele foi cobrado com bastante vontade aí pela banca, né, pelo CESP. Então, a gente tem aqui o modelo de referência, ele abrange 37 processos. Então, você tem aqui duas áreas, né? Então, nós temos os processos de governança corporativa de TI. Então, aqui, eu tenho 5 processos listados aqui. Dentro do domínio, que é chamado de EDM, ou avaliar, dirigir e monitorar. E dentro aí da segunda classificação, nós temos os processos para gestão corporativa. Então, ó, no slide anterior, nós fizemos a distinção entre governança e gestão. Então, você, dessa forma, tem processos específicos de governança e processos específicos de gestão, sendo 5 processos de governança e 32 processos de gestão. Somando isso nos dá 37 processos. Esses números aí são importantes. E aí, pessoal, vem um desafio para vocês. Então, você precisa saber quais são os domínios relacionados a esses processos, né? Então, na parte de processo de governança, você tem o domínio, avaliar, dirigir e monitorar. Alguns autores chamam o domínio de grupo. Nos processos de gestão, você tem esses domínios. APO, alinhar, planejar e organizar. Construir, adquirir e implementar, entregar serviço e suporte, monitorar, avaliar e analisar. Então, a banca pode te dar um domínio e te perguntar a qual processo ele está relacionado, né? A qual grupo, né? E indo mais além, né? Você também precisa saber quais são os processos em cada domínio. Então, por exemplo, a VUNESP recentemente não, um tempinho atrás, ela destacou o processo gerenciar segurança, a PO 13, ó. Então, ela perguntou a qual domínio esse processo ele poderia ser referenciado. Então, ele estava ligado ao domínio alinhar, planejar e organizar, que faz parte de quê? De qual tipo? Dos processos de governança ou de gestão. Então, tudo que se encontra nessa área em azul está relacionado a processos para gestão corporativa. Uma outra questão da VUNESP, ela, por exemplo, ela citou o domínio avaliar, dirigir e monitorar e perguntou a qual processo que ele se referia. Então, ele seria relacionado a processos de governança de TI. É isso, pessoal. Então, não tem escapatória, né? Vocês terão que entender esse modelo de referência de processos. Observem aí os mapas mentais que eu passei para vocês. Nós temos aí inúmeros mapas mentais disponibilizados na aula.
justamente para reforçar conceitos e facilitar a memorização de vocês. A quantidade de processo é importante e, então, por exemplo, lembre, gerenciar a segurança. Então, aqui você tem esse processo ligado a alinhar, planejar e organizar. Só que existe um outro processo chamado gerenciar serviços de segurança. Olha só, é muito parecido, então não confunda esses dois processos. O gerenciar serviços, ele está lá no domínio entregar serviço e suporte, tá? Então, a gente tem muitas pegadinhas aí. A banca questiona sobre gerenciar riscos, gerenciar a qualidade. Eu vou marcar aqui os principais para vocês. Garantir a otimização do risco, é muito cobrado. Gerenciar recursos humanos, gerenciar ativos, mudanças. Para quem já estudou White, a gente tem muitos pontos aí que nos lembram o White, porque os frameworks eles são interrelacionados, né? Então, quando vocês chegarem lá, vocês já vão estar mais familiarizados aí com esses processos. Lá no White a gente tem, por exemplo, a parte de gerenciamento de problemas, da continuidade, de incidentes e outros. Então, memorizem aí que é muito importante essa tabelinha aí também. Vamos às questões de hoje aí, né? Chega de teoria por hoje. Eu poderia fazer aí mais umas 4 aulas sobre COBIT para detalhar os demais itens. Eu escolhi os pontos de maior cobrança, né, para esse webinário de hoje. E essa aula já foi a aula que eu disponibilizei no curso regular também. Então, já facilita aí para os alunos que já viram essa temática poder, né, assimilar esse conteúdo. Então, vamos lá. A questão é a seguinte. Essa questão caiu para a prova de tecnologia da informação, para análise de sistemas. O COBIT se baseia em 5 princípios básicos para fornecer modelos de governança e gestão de TI. Que já está ficando fácil agora, né? Depois que vocês viram toda essa teoria, eu acho que agora vocês conseguirão resolver essas questões. Então, o princípio que possui a especificidade de proporcionar a integração da governança corporativa de TI com a governança corporativa empresarial é o segundo princípio, terceiro, quarto, quinto, primeiro, e ela considera os princípios aí na ordem que eles foram liberados pelo COBIT 5.0. Tá? Então, quem é que permite, que destaca, né, a questão de integração da governança de TI com a governança corporativa? Será que vocês lembram aí? Deixa eu ver aí o que vocês vão responder. Bom, então, só recapitulando, o princípio 2, ele cita isso, cobrir a empresa de ponta a ponta. Quando ele destaca cobrir a empresa de ponta a ponta, nós temos que o COBIT 5, ele integra, né, a governança de TI à governança corporativa. Esse é o principal ponto aí do segundo princípio, que é o que foi destacado aí nessa questão, ó, integrar a governança corporativa com a governança de TI. E esse princípio, relembrando aí, ele não se concentra somente na função de TI, né? Eu já falei isso para vocês e reforço para vocês aí esse ponto. E guardem também essa imagem que eu já destaquei para vocês, relacionada ao princípio 2. Então, o objetivo da governança é criar valor, garantindo aí a realização de benefícios, a otimização dos riscos e otimização dos recursos. Então, tem questão que pede para complementar esses nomes, ó, benefícios, risco e recursos. Tem questão que pergunta quais são os 3 elementos aí que eu listei para vocês e outros itens aí que eu já falei. Mas vamos para frente, né, que a gente tem outras questões para abordar. Então, a resposta dessa questão é a letra A, segundo princípio, cobrir a organização de ponta a ponta. Então, juntos, né, esses 5 princípios aí, eles permitem que a organização crie um modelo eficiente de governança e gestão, otimizando que os recursos que foram investidos em tecnologia da informação, propiciando que o seu uso para o benefício dos stakeholders. Então, a letra A é a resposta. O COBIT 5 estabelece alguns objetivos corporativos e outros objetivos de TI. Então, observe a diferença, objetivos corporativos e outros objetivos de TI. Eu já lembrei lá da cascata que eu mostrei para vocês.
Então, os números desses objetivos são, respectivamente... Bem, essa questão aqui é uma questão VUNESP, tá? Não é tão nova, né? Mas buscando aí as questões da banca, eu me deparei com esse estilo de questões. Então, é importante que vocês memorizem aqueles números que eu mostrei para vocês, tá? Com o objetivo aí da prova que vocês irão realizar. Então, nós temos 17 objetivos corporativos genéricos e 17 objetivos de TI. Questão seguinte, o processo denominado no COBIT 5.0, gerenciar a segurança, está inserido em qual grupo? É o que eu mostrei lá atrás para vocês, tá? Então, gerenciar a segurança, na aula a gente tem vários mapas mentais para auxiliá-los nesse processo. Então, o gerenciar a segurança é o processo APO 13. APO porque vem de alinhar, planejar e organizar. Então, ele pertence ao grupo ou ao domínio APO, alinhar, planejar e organizar. Então, a letra A vai ser a resposta dessa questão. E esse grupo faz parte dos processos para gestão corporativa, que estão inseridos aí no modelo de referência do COBIT, que referencia 37 processos. Então, o COBIT 5 aqui eu já... esse é outro. Vamos lá. O COBIT 5, essa é uma outra questão VUNESP também. Tá? O COBIT 5, em seu modelo de referência, estabelece uma divisão entre os processos de governança e gestão de TI. Não são conceitos distintos, né? Então, os processos de governança estão agrupados em qual domínio? Né? Vocês lembram aí? Então, você precisa saber em qual dessas opções aí a banca fez referência ao domínio adequado. Então, você tem que processos de governança estão relacionados ao domínio, a um domínio exclusivo que é avaliar, dirigir e monitorar. Então, a letra A vai ser a resposta dessa questão. Questão seguinte, o COBIT 5 define um ciclo de vida de implementação, no qual há 3 componentes. Então, você tem aí na letra A, não, eu vou direto para a figura aí. Então, ele quer saber quais são os 3 componentes que definem o ciclo de vida de implementação do COBIT, tá? Então, os 3 componentes, aí eu gostaria de fazer referência a essa figura, que destaca aí as 7 fases do ciclo de vida da implementação. Então, aqui eu quero que vocês guardem os 3 componentes interrelacionados do ciclo de vida. Então, nós temos aqui o ciclo de vida de melhoria contínua, esse anel é o anel intermediário, tá? Não, desculpa, esse é o anel interno, ó, o azulzinho aqui. Depois nós temos a capacitação de mudança, que é um outro componente, então é o vermelhinho, ó, é o anel intermediário, e nós temos aqui a gestão do programa, sendo referenciado aí pelo anel externo. Então, a gente tem iniciar o programa, definir problemas e oportunidades, definir o guia de implementação, planejar o programa. Então, isso aí já está listado aí no anel externo. Então, a questão buscava justamente esses 3 nomes, ó. Melhoria contínua, capacitação de mudanças e gestão de programa. Aqui é o ciclo de vida de melhoria contínua, capacitação de mudanças e gestão de programa. Tá? Ela cortou aí o ciclo de vida e chamou somente aqui de melhoria contínua. Então, a letra E é a resposta. Então, é um tipo de questão aí que pode vir na sua prova do ISS Guarulhos. É isso, pessoal. Então, não limite os seus sonhos, né? Nós somos capazes aí de fazer tudo, né? Com que todos os nossos sonhos, os nossos desejos, eles se tornem realidade. Basta trabalhar muito para isso, né? Confiar em Deus e ciência que a gente chega lá. E aí, pessoal, aproveitando então que hoje é o dia 8 de março, eu trouxe aí uma reflexão. Algumas mulheres aí que são de grande importância na minha vida, e eu trouxe diversos papéis aí que eu, como mulher, desempenho no dia a dia. Então, eu sou lá uma filha dedicada, que aprendi valores, né? Com uma mãe que é um exemplo de vida e de dedicação,
tá? Hoje eu passei com a minha mãe o dia inteiro em um processo de quimioterapia, mas ela é muito guerreira e ela está saindo aí em um processo, né, de cura de todos os males aí pelos quais ela passou. É isso, eu tenho a minha irmã, que é uma pessoa também maravilhosa, ela também é professora aí no Ponto dos Concursos, a Lília. Tenho aqui o meu filhinho, João Pedro, então eu exercendo meu papel como mãe. Então, como mãe, como guerreira, eu tenho a minha espiritualidade, eu trouxe aqui a Nossa Senhora. Eu tenho aqui os meus diversos alunos que me acompanham nos diversos cursos, né? Desde 2006, quando eu comecei a lecionar. Então, eu tenho alunos da MBA, alunos para concursos, tenho os alunos de coaching, tenho aqui os meus colegas, as minhas amigas que participam aí da formação de Master Coaching comigo. Então é isso. Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer o quê? Acontecer, né? De dar um jeitinho, de dar o peito, de dar um colo, de fazer bem feito. Então é isso. Quando você realiza as suas atividades com amor, com carinho, o resultado é esse, né? Total dedicação ao que você se propõe. E aí eu deixo o desafio para vocês. Qual é o objetivo? O que vocês esperam? O que, né? Não só as mulheres aí, mas todos nós que estamos aqui assistindo esse webinário. Qual é o seu sonho, né, que fará com que você consiga atingir esse objetivo a que você se propõe? Eu trouxe mais algumas referências aqui de mulheres. Então, nós temos aí a primeira pessoa a conquistar o prêmio Nobel em Física e Química, foi mulher. Nós temos o prêmio Nobel de Fisiologia, Medicina, conquistado em 1986 por uma mulher, a Rita, né, que são exemplos aí de vida e de dedicação. A Elizabeth é a primeira mulher a praticar medicina nos Estados Unidos. Ela fundou a Universidade Médica da Mulher. Temos aqui a CEO da IBM, que figura entre a lista de mulheres mais poderosas em 2012, figurou, né? Temos aí a 12ª mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes, né? Então, são mulheres aí que têm características e têm a força, né, a garra, a persistência para poder enfrentar os desafios, que é o que a gente espera aí de vocês, tá? Então, não deixem a tecnologia de informação consumir e não tragam negatividade para a disciplina. Pensem de uma maneira positiva que ela será um caminho para vocês atingirem o objetivo a que vocês se propõem. Bem, pessoal, o lugar de mulher é no topo, é onde elas quiserem, tá? Espero aí que vocês tenham gostado desse webinário. Mandem aí o feedback para mim, para eu ver, né, o que vocês acharam e que temas aí que vocês têm mais interesse para eu poder abordar nos webinários seguintes. Então, o próximo vai ser voltado para a informática, mas eu quero fazer outros aí para a área de tecnologia da informação. E no meu canal aqui do YouTube, eu coloquei o link aí para vocês. Vocês têm diversos outros webinários que já foram realizados por mim, com dicas quentes aí para a prova de vocês, tá? Então, existe um outro webinário lá somente sobre banco de dados, tem um outro que envolve questões de segurança da informação, COBIT, ITIL, gerenciamento de projetos. Então, sintam-se à vontade aí e acolhidos nesse ambiente, que ele foi criado para vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso webinário, né? E eu espero vocês aí nos próximos, tá? Participando e interagindo conosco aí, aqui no Ponto. Então, um grande abraço aí para vocês. E só mostrando aqui, esse aqui é o meu canal, né, do YouTube. Então, eu mostrei aqui para vocês, ó, o webinário de hoje. Ele vai ficar disponível também. E a gente tem os outros aí, que já foram desenvolvidos. Mas um webinário aqui, por exemplo, que foi liberado para Cefaz Santa Catarina, serve também porque o núcleo base de questões de tecnologia da informação é o mesmo entre todas essas provas. E o edital de vocês ele veio muito parecido aí com os temas que a gente tem abordado nos diversos cursos de tecnologia da informação, ok? Espero vocês aí, então, curtam lá e em breve eu vou trazer mais novidades para vocês. Isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, então. Um grande abraço, né? E força aí nos estudos, ok? Até mais!